Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do canal Prototipando. Meu nome é Pedro Piovan, eu sou fundador da Ensaio. A Ensaio é um laboratório de inovação, a gente ajuda empresas, organizações a construírem o futuro que elas querem por meio da abordagem do design. Então, é uma frase bonita que a gente vai desmistificando ao passar do tempo. O Prototipando, ele, enfim, é um podcast que tem como objetivo a gente realmente desenvolver um pouco mais o que é design, qual é essa abordagem de design thinking, quais são os processos de inovação, como utilizar a inovação no seu dia a dia. Então é realmente com o objetivo da gente deixar a inovação algo um pouco mais acessível para, enfim, para quem queira entender, etc. Hoje, no nosso primeiro episódio, a gente tem a participação do Cris. Quer falar um pouquinho quem é você, Cris? Oi, tudo bem, pessoal? Bom, eu sou o Cris Fedrizzi, tenho o enorme prazer aqui de fazer parte hoje da Ensaio como sales designer, ajudando a Ensaio a realmente mostrar a cara para o mundo, se tornar a maior referência em inovação desse país, ajudar as empresas a fazer diferente. Então é isso, estou super animado de hoje estar aqui e inclusive, assim, pelo tema, né? Por ser um tema que eu sou apaixonado, que é a vida. Então, legal. A gente decidiu como primeiro tema o design da sua vida, muito, enfim, por acho que uma pegada nossa, né? Enfim, a gente entende que o design ele não é só uma coisa que pode ou deve ser utilizado por empresas, organizações para solucionar problemas de negócio, mas principalmente para ser utilizado como uma ferramenta da vida, porque é uma filosofia. Então, o nosso intuito aqui no Prototipando de hoje, nesse primeiro episódio, a gente, enfim, descosturar um pouquinho o que é esse design, como aplicar na sua vida, e a gente contar um pouco, acho que, das nossas experiências próprias, né? O Cris tem experiência própria com isso, eu também tenho experiência própria aplicando design na minha vida. E, Cris, cara, eu quero te lançar a primeira, então, pergunta de ouro. Como aplicar o design ou o design thinking na sua vida? Como é que surgiu isso? Enfim, conta um pouquinho mais. boa. Bom, então, para quem não sabe, assim, eu venho trabalhando com vendas já há alguns anos, né? Quando alguém falava para mim de design thinking, eu só imaginava post-it na parede, unicórnios pulando, colorido. E eu não, sinceramente, por não conhecer, né, ser leigo como era, não entendia e nem sabia se isso era realmente me levava a algum resultado tangível. Eu achava que não. Eu achava que era só coisa bonita, inovação, laboratório, eu não entendia nada. Mas, cara, assim, para mim realmente tem sido, eu falo tem sido porque eu venho aprendendo cada dia mais e vejo que é um campo vasto, né, de conhecimento, inovação, né? Então, a primeira coisa que mudou para mim, falando já, é exatamente na mentalidade do designer. Eu acho que a gente pode explorar um pouquinho sobre isso, eu queria ouvir você também. O que é essa mentalidade do designer? Tá? Eu vou falar o que eu trouxe para minha vida, mas eu queria que você desse uma palhinha para as pessoas, porque, assim, hoje o que a gente faz dentro dessas grandes organizações e empresas que estão tentando trazer uma visão diferente, fazer diferente no dia a dia? Exatamente a mentalidade, né? Eu acho que essa é a raiz, assim, do todo o processo. Então, o que é essa mentalidade? Se você pudesse falar antes de eu entrar em como que eu aplico hoje. Legal, acho que faz muito sentido, na verdade, dar esse passo para trás. Vamos lá, né? A gente vive em uma sociedade, em sua maioria ocidental, né? Então a maioria estamos aqui pro lado do Ocidente, e eu não tenho como não tirar essa visão de relações internacionais, que eu venho da área de relações internacionais, então, enfim, eu acho que a gente deve olhar o mundo sob um ponto de vista um pouco mais amplo. Então, o nosso mundo ocidental, ele aprendeu a se desenvolver pautado em produção, pautado em criação de produtos e pautado em um modelo de consumo que a gente tem que criar para vender, né? Então esse é um ponto. A gente, por algum motivo, se distanciou um pouco da importância da criatividade ou da importância de a gente ter uma perspectiva um pouco mais artística, da gente valorizar a nossa perspectiva criativa. O designer é aquela pessoa que consegue resgatar
a importância da arte com o processo científico. A pessoa consegue levar essas duas coisas ao mesmo tempo. Porque não é sobre uma competição entre esses dois processos, mas sim o como que eles podem caminhar juntos ao mesmo tempo. Então, acho que esse é o ponto central. A mentalidade do designer é a mentalidade em que ele realmente consegue ver o mundo com uma perspectiva um pouco mais curiosa, que é a visão do artista, com a visão um pouco mais científica, do tipo, deixa eu colocar em prática e ver qual que é o resultado disso. Já vou emendar com uma dica que eu recebi de um cara muito fera, que chama Pedro Piovan, que está aqui do meu lado. Exatamente nesse ponto, que é um livro que explora mais isso que você está me trazendo, que é Zen e a arte da manutenção de motocicletas. Talvez você já tenha lido, que está ouvindo, ou não. É um livro comprido, assim, mas que transformou a minha vida realmente e a forma como eu lido com essas duas coisas, que é o processo racional e o processo emocional. Mas ele, né? E aí ele traz essa perspectiva de que existe uma terceira coisa. Quem quiser entender mais tem que ler. Mas realmente a mentalidade do designer em conseguir casar essas duas coisas, eu acho genial. Porque são essas duas abordagens, né? Como que eu consigo passar por um processo racional de solucionar algum desafio, utilizando uma abordagem criativa, né? Utilizando, enfim, tendo uma expansão de repertório, conseguindo olhar sobre diferentes óticas. Eu me lembro quando eu comecei enfim, entender isso. Então, bom, o meu cenário, né? Eu venho de um cenário de startups. Então, já dialogo com esse mundo de startups, já tive algumas startups há quase 10 anos. E a todo momento, enfim, eu comecei a trabalhar em cenário de crise, né? Então, isso já é um ponto interessante no cenário brasileiro de crise. E, cara, um cenário de crise é um cenário em que ou você acha as oportunidades com o mindset aberto, ou você cai, né? E eu comecei a aplicar isso na minha vida. Então eu comecei a ver a importância do design, a importância desse mindset em cenário de crise, e isso eu acho que foi muito bom para, enfim, para o desenrolar da história, porque eu conseguia ver em que momentos em que as coisas importavam e as coisas que não importavam, né? Eu acho que é legal, Cris, explorar um pouquinho como que você começou a aplicar o design na sua vida, como que você começou a utilizar essa abordagem. Legal. Bom, então assim, pra minha vida, cara, vou ser bem sincero. A primeira coisa de bate-pronto, né? Eu entrei na ensaio e participei de um curso que a gente tinha aberto, se a gente tem agora, tudo bem, você pode fazer também. O vendedor. Mas qual é essa mentalidade de vendedor? Qual é essa mentalidade de vendedor? De tipo, convergir, sabe? De convergir. Então, ou seja, tô falando aqui, eu já tô querendo me mover para te levar a uma solução que é aquela que eu acho que é certa, entendeu? Então, minha vida foi pautada nisso, assim. Eu me considerava já uma pessoa criativa por ter essa visão ampla da vida e conectar coisas. Acho que muito também porque por ter morado fora, aprendido chinês. Você aprende chinês, velho, você não tem o que fazer conexão. Então você tem que começar a criar conexões diferentes. Eu li alguns livros já sobre a criatividade, em fazer conexões. Então, isso já era meio que parte de mim, mas ainda não em um processo. Então, aprender design thinking foi interessante exatamente para me dar um processo. Então, por exemplo, respondendo a sua pergunta, como que eu apliquei isso na minha vida? Cara, é tanta coisa que eu não sei por onde começar. Mas, por exemplo, uma coisa, a experiência que a gente desenha experiência, né? Vamos dizer assim. Então, beleza. Como eu sou um designer de experiência, sabe, a primeira experiência que a gente tem que fazer o design é da nossa vida, do nosso dia a dia. Então, exatamente, usei a abordagem do design e algumas dinâmicas do design para desenhar minha própria vida. Que já vai a segunda. Cara, a galera vai ter que ter um sumário nos e-mails só com dicas de livro, porque eu e o Pedro aqui são os doidos do livro. Eu sou apaixonado, enfim. Mas tem um livro que chama Design da Sua Vida, que tem em português, que são os caras que cunharam o termo, né? Do design thinking e tudo mais, no Stanford, que escreveram o livro. Enfim, então esse é um dos exemplos. Mas, por exemplo, cara, o que eu tô fazendo de errado? Os principais desafios.
Agora eu não mais fico batendo cabeça. Eu vou lá, anoto de 20, 30 coisas que eu acho que pode ser, depois. Só assim, se eu pudesse falar uma coisa que a galera pode sair daqui já fazer agora, é parar de querer convergir ao mesmo tempo que você está pensando. É primeiro divergir, depois convergir. Cara, se tivesse falado só isso pra mim, acabou, porque eu acho que isso aí já resolve muito o problema. Esse é o ponto, acho que um dos pontos centrais da abordagem do design. Separar a hora de convergir da hora de divergir. O que isso significa? Significa que em momentos em que você tem um desafio, você tem um problema, a primeira coisa que você precisa fazer é entender mais sobre ele, é explorar ele, é ter uma visão curiosa sobre ele. É você realmente entender que o seu olhar ele não é o suficiente, né? E aí aqui tem um ponto de humildade que é muito importante. A gente pode explorar esse tema de humildade mais para frente. Mas a partir do momento em que você tem humildade de olhar com outra perspectiva, é o momento que você começa a expandir a sua percepção. Então, por exemplo, né? E, cara, isso é central, porque se você acha que você já tem todas as respostas, enfim, você é um pouco arrogante, né? Acho que a gente precisa falar algumas verdades aqui, né, Cris? Então, se você acha que na sua empresa, por exemplo, você já tem todas as respostas para os problemas, normalmente quando eu dialogo com uma pessoa assim, em vendas, etc., a minha pergunta é, então por que você ainda não implementou ou por que ainda não está dando resultado? Porque se você já tem a resposta, então naturalmente já deveria estar dando resultado. Para ver se a pessoa chacoalha e acorda e fala assim, cara, eu não sei tudo. E essa é a primeira etapa, né? Porque pra mim, cara, assim, quando a gente vende inovação e fala de inovação, eu acho que assim, pra mim, o meu propósito, né? Vamos falar assim, do meu propósito de hoje, que eu gosto muito de ver como resultado nos nossos clientes e tudo mais, né? Ensaio, é exatamente essa mudança de mentalidade, porque quando eu me abro para novas opções, né? Para o não saber, quando eu me abro para o não saber, eu me abro para a vida. Certo? Porque, então, tipo assim, quando a pessoa muda a mentalidade dela para uma mentalidade de não saber, ou de se permitir não ter certeza, de deixar o ego de lado para considerar, que eu falei até sobre isso, o poder do considerar, né? É muito genial, porque vamos lá, como eu falei, eu fui para Taiwan, né, fiquei um ano em Taiwan. O que foi a principal coisa que eu aprendi em Taiwan? O poder do considerar que você não sabe, porque você chega num país que você não fala o idioma, que você não entende porra nenhuma que está acontecendo, que entende? Então, assim, você é forçado a não ter as respostas, a saber que você não sabe, entendeu? Então, enfim, só complementando, mas é exatamente isso. E a partir do momento em que você entende que você não sabe tudo, então o ponto é como que eu vou aprender um pouco mais, ou como que eu me desenvolvo um pouco mais. E aí é que a empatia entra, porque você não tem que aprender sobre a sua perspectiva, você tem que aprender sobre a perspectiva da pessoa que sofre com aquele problema. Então, por exemplo, eu sou gerente de produto, eu sou PM, por exemplo, Product Manager. Cara, não é sobre você ter a resposta, é sobre você entender qual que é a perspectiva do teu usuário, né? Porque o usuário te mostre qual que é o que é importante para ele, né? Então, isso é divergir. Divergir é você aumentar o seu repertório. E aí, aqui vai a minha crítica ao modelo de companhias e empresas que a gente tem. Hoje, as empresas que a gente tem não impulsionam isso, não impulsionam a abertura de repertório, a expansão, por mais que elas peçam isso. Então, quando ela chega para um colaborador e fala assim, ô fulano, cara, a gente quer inovar na tua área, só que ela não dá tempo para a pessoa abrir o seu repertório, né? E aí quando a gente fala de vida, design da vida, cara, quantos problemas pessoais que a gente não passa, que a gente fica neles porque a gente não expande o nosso repertório, né? A gente não separa tempo para isso, né? Nossa, para mim poder acabar o podcast já, tchau. Não, mas até falando, puxando das companhias, né? Falando dessas empresas com esse método que você falou, eu acho que tem uma coisa antes disso, que é o medo do fracasso, ou a crítica extrema ao fracasso, assim, porque daí mata. Eu não tenho vontade, sinceramente. Porque vamos lá. Isso é um ponto importante para trazer. Se eu estou trabalhando dentro de uma organização, tem um livro lá dos princípios, né? Ray Dalio, né? Ele fala
tem uma das frases dele, eu recomendo seguir no Instagram, porque ele sempre coloca uma provocação de um princípio no Instagram e ele explica aquele princípio no Instagram, vale a pena. Mas basicamente é. Pera aí que eu esqueci agora. Como o podcast é ao vivo, né? Se acontece esse tipo de coisa. Mas enfim, sim, concluindo o raciocínio, as empresas acabam por matar as pessoas porque elas não dão espaço para o fracasso. E o fracasso tem que levar ao aprendizado. Então, ser vulnerável, aí entra num ciclo de coisas, velho, sobre a vida. Então você entende, você consegue ver que pelo menos eu olho para a inovação e vejo pessoas. Eu não vejo lógico, processo, porque tem muito estudo sobre isso, métodos, etc. Mas o princípio base são os seres humanos, porque a gente está prototipando para pessoas, a gente está resolvendo problemas. E quem cria os problemas? Nós também. Então, assim, tudo tá ligando pro ser humano. Né? E aí existe o ponto focal do design, que é a adequação ao propósito, né? Essa definição do design como design é a adequação ao propósito, eu acho muito boa, do Rafael Cardoso, enfim, um mestrando aqui da USP, e ele tem um livro, né, que chama Design para um Mundo Complexo, que está na editora Ubu agora, e o Rafael Cardoso ele fala isso, design é se adequar ao propósito, e aí a pergunta é, o propósito de quem? Então, de quem que é o propósito? Qual que é, enfim? E a gente precisa desmistificar um pouco essa ideia de propósito, porque hoje se fala em propósito como algo, né, o caminho da minha vida, etc. Cara, é só o que você está se propondo a fazer, né? Pode ser mais simples, propósito pode ser mais simples. Por exemplo, o propósito dessa garrafa é fazer com que o líquido seja ingerido da melhor forma possível. Para quem não está vendo, existe uma garrafa na minha mão aqui. Então, assim, como que eu projeto isso? Como que eu adequo essa garrafa ao propósito dessa pessoa que quer beber, né? E aí tem um ponto importante. Aí, como a gente está falando de design da vida, então qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? E aí você não precisa falar da sua vida, você pode falar qual é o seu propósito ao fazer uma ligação de vendas, qual é o seu propósito ao dar comida para o seu cachorro. E aí, se você questiona isso de uma forma aberta, divergente, você se abre a novos cenários, né? Interessante esse ponto de vista, cara, sério. Porque tira, né, essa complexidade do propósito da minha existência. Não, qual é o meu propósito agora? Eu acho que essa que é, né? O que eu estou me propondo a fazer agora? O que o design tem me ajudado mais ainda, falando em propósito? Porque a gente está falando, né, de nossa geração, assim, uma geração que, cara, fissurada em propósito, e é desafio próprio meu, que eu estou começando a entender agora. Mas, na verdade, realmente é mais simples. Então, o design, ele te permite... Cara, para mim, tem sido um processo para pensar. Basicamente, é um caminho pavimentado com placas sinalizando, certo? Ao invés de você. Esse é o exemplo perfeito. Antes, como que era eu? Era eu com uma mobilete, andando numa rua de terra, pedalando e acelerando ao mesmo tempo. Para chegar nas minhas conclusões, esse raciocínio, né? E agora com o design me permite, assim, navegar numa avenida que tem radar, que tem placas. Porra, que exemplo, velho. Muito bom esse exemplo, mas é exatamente isso para mim. O design ele permite com que a gente entenda o processo de transformação, entenda que a transformação é um processo. É muito comum, eu tenho amigos e etc, que falam assim, a gente tá com um problema, tô com um problema na minha casa, etc, tem que resolver. Não, cara, calma, existe um processo para você passar para entender sobre isso, né? E o design ele funciona como esse processo. Eu lembro quando, enfim, eu já estava numa toada, empreendendo com startups de tecnologia, e chegou um momento que eu falei, cara, não quero mais trampar com tecnologia, enfim, já estava um pouco estafado disso. E aí eu falei, tá, o que eu tô precisando? Então eu me perguntei isso, falei, cara, deixa eu ter uma perspectiva curiosa sobre mim mesmo. O que eu, como, enfim, empreendedor, tô querendo nesse momento? E aí o que eu fiz? Eu falei, beleza, vou divergir, então eu vou ouvir os sinais, eu vou ouvir o que tá, enfim, o que tem chegado até mim, né? E foi muito engraçado, porque quando eu abri o radar, eu comecei a ver que eu recebia diariamente pessoas me pedindo para ajudar elas a passar por um processo de transformação. Pedindo, falando, Pedro, cara, você já criou startup, você já fez startup
enfim, ser vendido, você já passou por esses cenários, cara, me ensina a passar por isso, me ensina a transformar a minha empresa, me ensina a criar alguma coisa de uma forma inovadora. E aí, enfim, com essa abertura eu falei assim, cara, beleza, então eu posso trampar com design, eu posso começar a aplicar o processo do design que eu estou aplicando para mim mesmo de uma forma profissional. Mas tudo isso levou tempo, porque primeiro eu saí do meu contexto, eu fui me informar, então eu li alguns livros, eu conversei com pessoas que não eram do meu setor, para ouvir o que elas falavam sobre isso, e tudo isso me auxiliou a convergir numa solução, né? Então depois que eu divergi, eu comecei a convergir e tirar aquelas coisas que não faziam tanto sentido. Por exemplo, um dos meus caminhos poderia ser coach. Eu falei, cara, não quero ser coach, né? Isso não faz parte do meu DNA. O meu DNA enfim, é outro. Então isso me permitiu ter uma visão um pouco mais criteriosa, fui tirando os pontos que não faziam sentido, até que eu cheguei no meu ponto de vista. Falei, cara, como que eu posso ajudar as pessoas a transformar o status quo que elas têm, ou a realidade que elas estão, e ficar mais próximas dos seus cenários desejados. E aí, o que eu fiz? Eu prototipei, né? Prototipei, enfim. E aí eu criei alguns processos, né? Então eu tô falando um pouquinho do design da minha vida aí. Criei alguns processos de inovação bem simples, pautados no design, e comecei a aplicar, comecei a testar, incrementar, melhorar até, enfim, o cenário que a gente está hoje. Enfim, compartilhei um pouquinho aqui da minha. De como eu utilizei isso. E agora eu vou passar a bola pro Cris, porque ele tá louco aqui pra falar. Não, é que eu fico. Os caras ficam putos, né? Eu tô ouvindo aqui, eu tô me coçando, cara, já fazendo anotação pra falar. Mas assim, legal, isso é muito interessante, porque se abrir, né? Eu acho que antes disso tem a seguinte etapa: aceitar onde eu estou. No livro eu tô lendo agora o livro, né, do Design da Vida, e ele fala exatamente sobre isso. Tem uma placa bem onde eles fazem o design da vida lá em Stanford, que é assim: You are here now. Tipo assim, então, de onde eu estou saindo, de onde eu estou partindo, de onde eu estou agora. Então, acho que a primeira coisa antes disso, para você se abrir a esses sinais que você falou, que a vida está te dando, né, é exatamente em aceitar onde você está. Tipo assim, antes de tudo. Só que aí, eu vou trazer agora uma coisa que eu fico puto, e que eu já sei que tem empresas que estão trabalhando para resolver isso. Talvez até a gente esteja provocando essa mudança, né, de alguma forma. Mas o modelo educacional. Não, você não fica. Fala aí, quero ouvir você falar sobre isso. 100%, continua. então assim, não, porque o modelo educacional ele te fala assim, você tem que escolher tudo que você vai fazer agora para o resto da sua vida, né? E aí a gente entra numa outra coisa que é sobre os generalistas, que é outra coisa sobre as habilidades do futuro. Esse é um tema que eu acho que tem que rolar no podcast também, porque vai ter gente que vai estar querendo saber sobre isso. Mas engraçado, porque eu sempre tive essa abordagem, assim, e desde antes. Então, se abrir ao novo, né, cara? Ao não saber, eu acho que esse é o ponto principal, assim, de tudo, né? Mas enfim, é isso. Cara, eu acho que o ponto é como começar. Então, beleza, eu já entendi a importância do design, né? Vocês me convenceram de que o design é importante. Eu tô pensando como se eu estivesse ouvindo esse podcast. Eu já fui convencido que o design é importante, vocês já contaram um pouco de como vocês aplicam. Agora, assim, como é que eu começo a tratar alguma problemática da minha vida com essa abordagem do design? Eita lasqueira. Bom, então eu vou falar assim rapidamente o que eu tenho feito, tá? E algumas coisas que eu tirei de lição do livro. Então, assim, basicamente, o primeiro movimento que eles recomendam na D-School é o seguinte: a vida são divididas em 4 categorias, os caras dividiram em 4 categorias, assim, a vida, que é saúde, amor, lazer e trabalho. Acabou. Pra mim resume bastante coisa, assim, mas saúde tá dentro de saúde mental, só saúde, amor, lazer e trabalho. Aí, antes de você começar a prototipar a sua vida e fazer todo esse processo, eu recomendo ler o livro e tal, porque daí explica certinho, enfim, mas eu vou trazer aqui algumas ideias. A primeira ideia que ele fala no livro é começar definindo qual que é a sua visão de trabalho. Como é que você acha que deveria ser o trabalho? Você vai lá e escreve meia hora escrevendo. Essa é uma prática que eu indico no estoicismo, que é uma filosofia
que eu gosto, assim, de estudar sobre os imperadores romanos. Na época eles tinham uma prática que se chamava journaling, né, que basicamente é colocar os seus pensamentos no papel, porque quando você coloca no papel, sai de você. Eu faço isso diariamente, 2 vezes por dia. Então é uma prática boa, mas basicamente é exatamente isso: tirar da cabeça e colocar no papel. Só a sua visão de trabalho, detalhada. Eu acho que o trabalho deveria ser assim. Eu acho que as pessoas deveriam trabalhar 15 horas por dia, ou o contrário, deveria trabalhar 4 horas por dia, sabe? Tipo, escrever isso, beleza. Aí depois, qual que é a sua visão da vida? Aí você vai lá, escreve a sua visão da vida. Porque assim, a gente vai passar a maior parte do tempo. Não que é necessário, né? Aí existem outros métodos de vida, outras formas de viver, mas normalmente nesse mundo que a gente está trabalhando, certo? Então tem que dar um match no que você pensa sobre a vida e o que você pensa no trabalho. Então aí você pega essas duas coisas e bate essas duas coisas, lê essas duas coisas com calma e tenta agora diminuir a lacuna, certo? Entre elas. Então, enfim, essa é a primeira coisa. O que eu fiz na minha vida agora, trazendo. Esse é o primeiro movimento que eu acho que dá pra você fazer. Voltando nos 4 pontos lá rapidão, os 4 da saúde, amor e. Você tem que saber onde você está. Então, faça um julgamento sincero, vulnerável de onde você está. Saúde. Ele pode ter até 4 pauzinhos, para ficar mais simples. 4 pauzinhos, assim, e metadinha de cada um, se você quiser. Aí, saúde, qual que você tá? Que está em 1, metade, 1,5, entendeu? Faz uma avaliação da sua saúde. Aí escreve lá, faz essa barrinha de vida, como se fosse uma barrinha. Aí coloca em saúde, coloca em trabalho, coloca em amor e coloca em lazer. Porque se não tiver alguma dessas, estiver muito ruim, vai afetar o seu trabalho. E ok, que em alguns momentos essa barrinha vai estar diferente, né? Tem algum momento que você vai ter filho, porra, amor vai estar estourando e tudo mais. Tem época que você vai estar começando a startup que vai estar desequilibrado. Enfim, então é só entender onde você está para aí você sair dali, entendeu? Desse ponto. Beleza. Como que eu fiz hoje? Cara, quais têm sido os meus principais desafios? Certo? Eu comecei por aí, assim. Não, eu comecei assim, né? Vamos falar do design. Isso é muito claro do design. Mas vou começar aqui. Qual que é o meu objetivo de longo prazo? Estipulei meu objetivo de longo prazo. Tá. Quais são agora os meus principais desafios? Aí sabe o que eu fiz? Olha que engraçado. Eu gravei um áudio no meu WhatsApp que eu mando pra mim mesmo. Olha os caras loucos. Os caras são loucos. Aí eu tenho um WhatsApp, eu tenho uma conversa comigo mesmo no WhatsApp. Pra salvar coisa, anotação. Aí eu mandei um áudio pra mim mesmo, fazendo aquele primeiro processo que a gente fez aqui no ensaio pra repensar, enfim, a questão de growth, aqui, de crescimento, que é exatamente falar o que eu acho que deveria melhorar. Aí eu falei pra mim mesmo. Olha só que da hora. Eu falei pra mim mesmo que eu achei que deveria melhorar. Aí eu fui lá e gravei um áudio de, sei lá, 5, 7 minutos falando, cara, sua vida deveria ser assim, assim, assim. Porque normalmente a gente já sabe, né, do que a gente acha que poderia ser diferente. Aí eu parei, coloquei play no áudio, peguei as anotações e comecei a anotar tudo em como nós podemos, que é a ferramenta do design. Então tudo vai voltando ao design. Mas então eu comecei a anotar como nós podemos ter uma vida saudável e mais equilibrada. Como nós podemos. Então, todas as queixas que eu coloquei, eu tornei em uma pergunta de como nós podemos. Entendeu? Então, depois disso, eu priorizei. Você vai falar alguma coisa? Tá. Que ele tá do meu lado aqui. Quem tá vendo o vídeo no YouTube. Então, aí depois disso, eu priorizei qual o problema que eu ia trabalhar. Certo? E aí, depois disso, eu comecei a pensar em idealizar. Aí eu comecei a fazer uma ideação, processo de ideação, para entender melhor, enfim, ter ideias mesmo. Aí tem o processo de ideação do design, que vale a pena você investigar, mas usar essas ferramentas também de design para ter novas ideias de como que você pode mitigar esses principais problemas aqui, esses desafios, né? E aí depois estruturar um protótipo de uma experiência de vida que vai fazer sentido para chegar nisso. Um ponto importante aqui é normalmente, quando você consegue identificar realmente qual que é o seu desafio, né, onde que está realmente o gargalo, etc., normalmente as soluções são simples. Né? Normalmente não é nada de mirabolante. E essa é uma primeira confusão quando pensam em, enfim, desenhar um novo modelo de vida ou pensar na vida, etc. Normalmente a pessoa acha que ela tem que mudar tudo ou tem que sair jogar tudo para cima. E na verdade, a nossa vida é um constante incremento, né? Então,
quando a gente vai pensar em alguma solução, isso tem que estar muito no nosso radar, né? Eu não preciso chutar, às vezes precisa, né? Às vezes precisa de um caos, às vezes é importante o caos, mas às vezes é muito mais, a maioria do tempo, é muito mais voltado a como é que eu aprimoro, ou otimizo, ou melhoro o que já existe, do que necessariamente, enfim, sair correndo. E aí eu já vou adicionar um ponto. Tem que tomar cuidado também, porque quem tá no Instagram, quem tá no Facebook, quem tá a todo momento sendo vendido de que não é o suficiente, de que não é bom o suficiente, que precisa daquilo, que precisa do outra coisa, que precisa. Que é a nossa sociedade moderna, basicamente, assim, essa escassez, essa necessidade das coisas, começa no seu interior te dizer que você não é suficiente. Então, assim, tome cuidado também ao idealizar. A minha experiência, realmente, não teve tantas mudanças bruscas, né? Na própria ideação. Foram coisas simples, mas ter essa clareza que eu acho que é o ganho. Né? Ter essa clareza é o ganho. Pessoas nerds como nós. Porque tem gente que vai falar, não, deixa a vida me levar, a vida leva eu e acabou. Mas assim, enfim, prestar atenção nisso também. Porque às vezes você vai achar que não, nunca é suficiente, nunca vai estar bom, nunca vai estar. E vai querer passar sempre por todos, enfim. Então tem que tomar cuidado com isso. Saber que, cara, nesse momento você é o melhor que você pode ser e você continuará melhorando, incrementando e melhorando, né? Uma coisa que, enfim, prática, uma forma prática que eu utilizo o design na minha vida, a todo momento que eu vou me posicionar, ou que eu vou falar alguma coisa, que eu vou contribuir de alguma forma, vou fazer um questionamento, eu sempre me pergunto antes, isso nos leva à escassez ou à abundância? Porque o que acontece? Quando a gente, por exemplo, está numa reunião ou etc., ou conversando até com alguém da família mesmo, a gente faz questionamento, a gente pergunta, a gente quer saber, etc. Só que muitas vezes a gente leva para cenários de escassez, do tipo, você questiona a pessoa a ponto de querer impor a sua visão. E aí você não está tão aberto a viver em um cenário de abundância em que todo mundo pode criar a solução junto. Quando você está no cenário de escassez, naturalmente você já está começando a entrar naquele mindset de que você tem a resposta, de que você sabe o caminho, e isso não é nem sempre é o caminho, né? Quando a gente vai para um cenário de abundância, a gente começa a explorar as possibilidades, a gente começa a entender qual que é o caminho que pode levar a gente para frente. Então eu sempre me faço essa pergunta, principalmente por trabalhar com inovação, porque o que as pessoas mais querem são cenários de abundância. Até porque o nosso mundo ele está pedindo isso, né? Ele pede que a gente caminhe para um movimento de abundância. Né? Muito importante isso, cara. Muito importante. E eu adiciono, né? É, a abundância não pode ser confundida e gerar uma ansiedade, assim, no sentido de achar que a abundância significa ter muito, né? Ou ser muito e tudo mais. Mas o que é abundância para você, assim, só para deixar claro? Isso vai ficar para um outro episódio, porque enfim, é um assunto, é um tema, né? Mas brincando, mas basicamente, enfim, abundância é a gente conseguir utilizar a diversidade a favor dos nossos desafios. É conseguir, por exemplo, ter diferentes perspectivas e todas elas formarem uma solução. Basicamente é isso. Boa. Pessoal, estivemos aqui com Cris Fedrizzi, Sales Designer da Ensaio. Cris, prazerzão te ter aqui no nosso primeiro episódio. Opa, eu que agradeço, estou muito feliz e estou super animado. Legal fazer parte do primeiro, né? Com certeza terão vários. E é isso, vamos junto, estamos juntos e vamos usar o design para melhorar esse mundo complexo que a gente está vivendo. O Prototipando, ele é um canal, ele é um podcast que eu sempre vou receber aqui diferentes pessoas, diferentes convidados. A gente já tem uma escala de convidados pesadíssima, são pessoas que realmente pensam em inovação, que realmente pensam como fazer diferente, saindo desse cenário complexo e chegando a soluções simples. Então, a todo episódio a gente vai ter um convidado.
E basicamente, enfim, você pode achar mais sobre a Ensaio Lab, que é a nossa frente de conteúdo da Ensaio, no YouTube, pode me achar no LinkedIn, a gente é bem ativo no LinkedIn também, em nosso Instagram, a gente pode, enfim, criar esse canal de comunicação contigo por essas redes. A gente tem, enfim, uma frente de conteúdo de pílulas de inovação, a gente mostra um pouco dos nossos processos de inovação com o nosso programa Design Matters. Então, cara, fica ligado no que a gente está fazendo, porque eu acho que está sendo bastante coisa bacana. E a gente se vê no nosso próximo episódio do Prototipando, que eu vou fazer segredo. Obrigado, gente. Um abraço.